Você que está aí com a sua Bíblia, quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Versículo 23. Quero convidar você para juntos lermos as Escrituras, porque dela vem o poder de Deus. Mateus 8:23 vai falar um texto conhecido. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O nome dele é Jesus. Oh, glória a Deus, meu Deus. Estamos nessa semana meditando sobre como ter uma mente forte e o quanto que isso é importante. Como nós precisamos ser fortes, ter uma força interior diante das situações que passaremos, diante das propostas que virão até nós. Propostas essas de fazer o que é certo e o que é errado. E quantos, por terem uma mente fraca, aceitam as propostas do mal, fazem acordos com quem não deveria, não se posicionam do jeito que agrada a Deus, porque tem uma mente fraca. E uma mente fraca, ela é facilmente vencida pelo mal, vencida pelo medo, vencida pelo pecado, vencida pelo vício. Porque a mente fraca, ela não é uma mente decidida. Ela se move pelos conceitos deste mundo. Uma mente fraca é facilmente comprada. Facilmente comprada. É como a mente de Esaú, que pelo prato de comida troca a bênção da primogenitura, a bênção que vem de Deus. Nega o chamado, nega a fé. Não valoriza o que vem de Deus. Troca pelo quê? Pelo um prato de comida. Tem outros que não pode ver um embrulho de presente, que já estão... Pode, por um presente, eles fazem qualquer negócio. Por uma nota de dinheiro, eles aceitam qualquer proposta.
Eles fazem tudo que a pessoa pedir para eles fazerem. Mente fraca. Mente fraca é facilmente vencida pelo mal. Facilmente. E como Deus deseja transformar a nossa mente. Toda pessoa, antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus, ela tem uma mente fraca. Ninguém escapa. Se a pessoa não foi vencida pelo vício, todos foram vencidos pelo pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Porque foram vencidos pelo pecado, pelo erro, pelo jeito errado de se fazer, de se viver. Todos diante de Deus têm uma mente fraca. Aí quando você vem, nós aprendemos aqui, quando você, lá em Romanos 12:1, você vem oferecer o seu culto a Deus, o culto racional, o culto da sua mente, razão. Quando você entende a importância de você cultuar a Deus, o que é que vai acontecer durante o culto? A nossa mente vai ser transformada para então sermos recompensados com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que virá sobre a nossa vida. Por isso é importante nós estarmos perto de Deus, se aproximarmos de Deus, se aproximarmos da casa de Deus, porque na casa de Deus, na hora do culto, é o lugar da transformação. A gente vê aqui Jesus, que é o nosso exemplo maior de mente forte. Ele tinha atitudes diferenciadas diante de problemas difíceis. Ele estava seguindo em viagem com os discípulos de barco e no meio do caminho ele dormiu dentro do barco. Jesus tinha acabado de pregar para uma multidão, Jesus estava cansado. Os discípulos também estavam, só que Jesus dormiu no barco e enquanto Jesus dormia veio uma grande tempestade. E os discípulos, vendo a força dos ventos e a violência do mar, pensaram e falaram: nós vamos morrer. Então eles acordaram Jesus, clamando: Senhor, salva-nos, porque vamos morrer. E ele perguntou, Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Por que a mente de vocês está tão fraca? Vocês não têm fé? Homens de pequena fé. Então ele se levantou, discerniu que aquela tempestade era uma obra do mal para impedir eles de chegar até onde eles tinham que chegar. Ele repreendeu o vento e repreendeu também o mar, mandando ele se aquietar e se calar. E assim se fez uma grande bonança. E os discípulos ficaram perplexos, perguntando entre si quem era este que tem poder de acalmar vento e mar e eles lhe obedecerem. Então eles conheceram Jesus de uma maneira diferente, porque eles já tinham visto Jesus multiplicar pão e peixe, curar os doentes, eles já tinham visto Jesus
libertando os demônios, as pessoas oprimidas por espíritos malignos, mas eles nunca tinham visto Jesus, o poder de Jesus sobre as forças da natureza. Eles nunca tinham visto que Jesus tinha esse poder de controlar a natureza. E por que Jesus tinha esse poder de controlar a natureza? Primeiro, porque ele tinha uma comunhão com Deus. Segundo, porque ele era obediente a Deus. Terceiro, porque ele estava cheio de paz, enquanto outros estavam cheios de medo. E é sobre a paz que eu quero falar um pouco com você nessa manhã, que vai guardar a tua mente. A paz que vem de Deus, a paz que a gente recebe de Deus, recebe do Espírito Santo, que é um dos frutos do Espírito Santo em nossas vidas, como diz lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Quando você está buscando a presença de Deus, o Espírito de Deus vai gerar dentro de você paz. Por isso, podemos testemunhar que quando a gente começa a ir à casa de Deus, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a orar, o seu nível de paz vai aumentar. É um fato inquestionável. Você vai perceber que a sua mente, ela vai se acalmar. Aquela pessoa sem paciência, aquela pessoa briguenta, aquela pessoa agoniada, aquela pessoa que nem conseguir dormir direito não consegue, atribulada, ela vai começar a dormir, ela vai começar a ficar calma, ela vai começar a ter paz em sua vida. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez na minha vida. Porque eu era uma criança quando eu cheguei na casa de Deus, que eu não dormia de jeito nenhum. E quando dormia, era pesadelos terríveis, que eu acordava gritando. E muitas vezes eu até apanhava, porque a minha mãe já não tinha mais paciência, porque aquilo acontecia todo dia. Aí o meu pai me pegou, me levou para os terreiros de macumba, que era a fé que ele tinha, de que lá aquele problema ia ser resolvido, e só piorou a situação. Aí foi quando a minha avó, que conhecia a palavra de Deus, que ia à casa de Deus, falou com a minha mãe: deixa eu levar a Thalita comigo para a igreja. E foi incrível, que na primeira semana que eu botei os meus pés na casa de Deus, eu comecei a dormir, eu comecei a ter paz. Eu fui liberta daqueles pesadelos que tanto me atormentavam. Então são coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que Deus sinaliza a vida maravilhosa que Ele tem para nós. E Jesus, Ele tinha paz mesmo no meio de tempestade. Jesus dormia. Por que que a mente de Jesus era uma mente forte? Porque nele habitava a presença do Espírito de Deus. Quem tem a presença do Espírito Santo, quem busca a presença do Espírito Santo, vai ter pensamentos diferentes da maioria das pessoas. Os pensamentos de Deus vai vir nos teus pensamentos, na tua mente. É o que diz a palavra de Deus aqui
em 1 Coríntios, no capítulo 2. Versículo 14. Vamos ler. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-la. Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, quem tem o Espírito de Deus, discerne todas as coisas, e ele mesmo não é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre a importância do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Que quando você tem o Espírito Santo, você vai entender o que é de Deus, o que vem de Deus. Quem não tem, não consegue entender a vontade de Deus, o pensamento de Deus para a sua vida. Mas quem tem o Espírito Santo tem a mente de Cristo. Porque o Espírito de Deus guiava Jesus diante de todas as situações que ele tinha que resolver, ensinando ele o que ele deveria fazer, fazendo ele discernir o que vinha de Deus e o que vinha do mal. Os discípulos olhavam para aquela tempestade, para o mar e pensaram, vamos morrer. O vento e o mar é mais forte do que nós. Jesus olhava para o vento e para o mar e via a obra do mal que estava agindo nas forças da natureza. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus, ele era espiritual. Ele via que ali tinha um mal agindo. E imediatamente ele se levanta e ordena que o mal saia, que o vento se cale, que o mar se aquiete. Porque Jesus sabia que aquela tempestade e o mar não era mais forte do que ele. Como nós precisamos do Espírito de Deus e como nós precisamos ter a mente de Cristo para discernir as coisas que acontecem com a gente, para entender o que é discernir, entender, saber o que vem de Deus e o que vem do mal. E o que vem do mal você não aceitar na sua vida, você repreender. E não deixar que aquilo te destrua. Seja o diagnóstico da medicina. Você está doente, você vai morrer, essa doença não tem cura. A mente fraca, a mente que não é espiritual, a mente que não está cheia de Deus, do Espírito de Deus, dos pensamentos de Deus, que não tem sido alimentada com a palavra de Deus, ela morre depois do diagnóstico. Ela se enterra. Mas a mente que está alimentada, abastecida com a palavra de Deus, ela está iluminada. Ela sabe que a doença pode ser vencida no nome de Jesus. Que aquele mal não vai lhe destruir, não vai lhe matar. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito de Deus. Ela sabe que o que está com ela, se Deus é por nós, quem será contra nós? A mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo sabe discernir a voz de Deus e o que vem do maligno. Como nós precisamos ter a mente de Cristo, essa mente forte.
para que o medo não nos domine, para que problemas pequenos não se tornem grandes problemas. Quando você tem essa mente forte de Cristo, essa mente iluminada, vai ter muitos problemas que vão ser evitados na sua vida. Muitos problemas vão ser evitados. Às vezes você está conversando com uma pessoa e aquela pessoa às vezes apresenta um comportamento tão estranho. Quem é espiritual consegue perceber se aquilo que aquela pessoa está falando vem de Deus ou vem do maligno. Eu lembro da história de uma mãe que tinha uma filha maravilhosa, que sempre lhe tratava bem, e de repente a menina começou a lhe tratar mal. E por essa mulher estar orando, estar sempre na casa de Deus ouvindo a palavra, ela percebeu que aquela fala não era da filha dela, que aquilo era uma obra do mal. Mas se fosse noutro tempo, ela teria sido também grossa com a filha. Mas ela percebeu que ali não era a filha dela falando. Minha filha nunca falou desse jeito comigo. E aí ela foi para a oração, orou pela filha dela e disse: eu não aceito o mal entrar na mente da minha filha. E ali ela repreendeu aquela obra do mal. E depois ela percebeu que a filha voltou a ser a boa filha de sempre. Aí um dia ela estava conversando com a filha e disse: filha, tu lembra que tu disse isso assim pra mim? Aí ela disse: eu nunca disse isso pra senhora, não. E aí ela teve a certeza que naquela hora não era a filha dela que estava falando, mas o mal tinha entrado na filha dela para ferir a mãe, que era para ver se a mãe ia se afastar, não tem? Da filha, que é para poder o mal tomar de conta. Porque essa é a obra do mal na vida das pessoas, na família. As pessoas não têm tempo de ir à casa de Deus. As pessoas não falam com Deus usando o nome de Jesus. As pessoas não lêem e não ouvem a palavra de Deus, e se lê e ouve, não pratica, não busca se encher do Espírito Santo, não busca dar a Deus o seu culto para receber o que? Essa mente forte, porque essa mente forte, que é a mente de Cristo, o mal não domina. O mal não entra dentro dela. O mal não entra. Muitos não têm essa mente. Aí o mal entra e sai, e entra e sai na hora que ele quer. Ele brinca com a mente. Ele traz pensamentos. Ele coloca pensamento logo de manhã cedo, ele coloca pensamentos ruins sobre o seu cônjuge, sobre o seu marido, sobre sua esposa, sobre seus filhos, mostrando defeito até onde não tem, que é para você já ficar alimentado pelo mal. Aí o seu olhar para aquela pessoa já muda. Aí depois a paciência diminui e começa as brigas, as palavras malditas que vão afastando as pessoas. E é tudo que o mal quer, é afastar. Por quê?
Porque imagine aí, se o casal anda junto, e se esse andar junto é para a direção certa, fazendo o que é certo, que agrada a Deus, se um cair, o outro levanta. E fica até mais difícil de cair. Porque o que um não tá vendo, o outro tá. Ele diz, ó, bem, tem um buraco aí, não vamos por aí não. Um tá ajudando o outro. Se o casal tiver junto, não vai vir proposta de homem saliente para essa mulher aqui, para essa esposa aqui, e nem vai vir proposta de mulher saliente para esse homem aqui, esse marido. É mais difícil do mal derrubar, né? Mas como você vai andar junto com a pessoa que você não se entende com ela? Porque ela tá querendo ir para a esquerda e você tá querendo ir para a direita. Não dá. Aí é por aí onde o mal entra. O mal não quer que os pais andem com os filhos. Não quer. Porque se aquele pai e a mãe for uma pessoa que tem a mente de Cristo, ele vai guiar os filhos para a direção certa. Vai ficar mais difícil para esse filho, pro mal, levar esse filho para as drogas, pro mal levar esse filho para a prostituição. Por quê? Porque se estiver perto dos pais, os pais não vão deixar o mal levar. Tem a proteção, tem a experiência do pai e da mãe que já passou por muita coisa, que já sabe como é que o mal age, que o mal trabalha. Uma criança que tem a proteção da mãe, vai ficar mais difícil do pedófilo pegar ela. Vai ficar mais difícil. Mas aqui tá sozinha. Então há um mal que quer separar as pessoas. E ele começa trabalhando nos pensamentos, na mente fraca. Ele traz o pensamento ruim. E se você não repreender o pensamento, não tem em nome de Jesus. Mas para você ter poder de repreender o vento e o mar e o mal, você tem que ter uma aliança com Jesus. Para poder usar o nome dele. Você tem que ter compromisso com ele. Porque quando é que eu passei a usar o nome do meu esposo? Quando eu fiz uma aliança com ele. Não preciso pedir com licença para usar o nome dele. Eu posso usar. Ele me deu esse direito de usar quando eu me casei com ele. Então, quando você faz uma aliança com Jesus, o que é que você vai receber? O nome. O direito de usar o nome. E só tem um nome que expulsa o mal. Não é o nome de Paulo, não é o nome do João, não é o nome do José, não é o nome da Thalita, é o nome de Jesus. E para usar o nome de Jesus, tem que ter um compromisso, tem que ter uma aliança com ele. Aí vem o pensamento que separa, que divide, pensamento ruim lançado pelo mal, que entra na mente fraca, da mente daquele que não tem aliança com Deus. Porque os que têm uma aliança com Jesus recebem o que? A mente forte de Cristo. Aí dentro dessa mente forte tem paz. Você consegue dormir no meio da tempestade. Tem o poder do nome de Jesus que você pode usar. Lá se vem a proposta. A mulher
mulher sedutora, a mulher até mesmo carregada de enfeites, de dinheiro, tentando te seduzir com suas muitas palavras, gentilezas, querendo guiar você a fazer o que ela quer, mas ela não é sua. A mente fraca cai. A mente forte diz não. Isso é errado. Lá se vê o vício, com as suas propostas. A mente fraca cai. A mente forte diz não. Você não terá domínio sobre mim. Você não vai guiar a minha vida. Você não vai me levar para a destruição. Por isso precisamos levar Deus a sério. E por aí vai, vem o homem maligno, o homem sedutor, o homem adúltero, cheio de gracejo, de elogio, de dinheiro também, lhe convidando para sair, cheio de bajulação, e você diz não. Por quê? Porque você não tem uma mente fraca que se deixa comprar por nada. Você sabe o que agrada a Deus e você quer viver uma vida que agrada a Deus. A você, Jesus vai confiar o nome dele. Você vai orar, vai repreender o mal, e o mal vai sair do cônjuge, vai sair dos filhos, vai sair de dentro de casa, vai sair. E a bonança vai vir. Eita glória! E a paz vai guardar nessa tua mente. Paz que excede o entendimento. Uma palavra de Deus diz lá em Filipenses: a paz que excede o entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Eu quero orar por você, para que Deus venha te dar essa mente forte, que você possa congregar, você possa se aproximar de Deus, para que você possa fazer uma boa viagem, né? Tem muitos barcos que vão afundar na metade do caminho, mas eu oro para que você consiga completar a sua jornada, que Deus venha guiar a tua mente, os teus passos até a casa de Deus, que é o lugar de paz, é um lugar onde Deus transforma as nossas vidas.